Bom dia, meu nome é Flávia Viana, eu sou acadêmica de Medicina do 4º ano da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais e, juntamente com os meus colegas Felipe Brito Correia, Gabriel Moraes, Gabriela Oliveira e Isabelle Silvestre, eu irei apresentar o caso clínico 7 da disciplina de Integração Curricular, ministrada pela professora Débora Coelho. Temos então nossa paciente SCB, mulher, branca, de 23 anos, nuligesta, natural e procedente de Belo Horizonte e estudante universitária. Ela vem ao consultório ginecológico com a queixa de corrimento vaginal amarelado de baixo volume há aproximadamente 30 dias, o qual não está associado a prurido, dispaneuria, ela nega ISTs e nega também sangramento pós-relação sexual. O último exame citopatológico dela foi realizado há 3 anos e não teve nenhuma alteração. O exame físico não apresentou alterações, assim como o citopatológico, e a colposcopia foi revelada uma pequena lesão exofítica ao nível do orifício externo do colo uterino. Bom, entrando mais a fundo a colposcopia, que foi realizada na paciente, trata-se de um exame para rastreio e diagnóstico de lesões cancerosas ou pré-cancerosas do colo e do útero, utilizado em associação com o exame citológico. Ele amplia as imagens obtidas com o uso de reagentes, como o ácido acético, e tem como principal objetivo orientar adequadamente o local para a realização de biópsias. Não existe um consenso entre os profissionais em relação a quando deve ser realizada a colposcopia, se deve ser realizada rotineiramente em todos os exames ginecológicos ou apenas quando existir uma das seguintes indicações, que são citologia cervical anormal, presença de NIC1, NIC2 ou NIC3, colo uterino de aspecto suspeito, qualidade insatisfatória da citologia, infecção por HPV, resultado positivo ao teste de Schiller. No nosso caso, devido à ausência de dados satisfatórios suficientes para a gente presumir qual que foi a indicação da paciente, a gente acredita que a qualidade satisfatória da citologia foi o que levou à indicação do exame. Fazendo um raciocínio mais probabilístico, conforme a epidemiologia, a paciente poderia ter uma infecção sexualmente transmissível curável, como clamídia, gonorreia ou tricomoníase, pois essas cursam com corrimento vaginal amarelado e são infecções muito frequentes. Ocorrem em mais de 376 milhões de casos por ano no mundo, numa faixa etária entre 15 e 49 anos predominantemente. Uma outra alternativa seria uma infecção por HPV, porque o pico de infecção é de 17 a 24 anos, e as lesões precursoras acontecem de 20 a 30 anos predominantemente. Então, a nossa paciente também se encontra nessa faixa etária e também podem surgir corrimentos de maneira menos comum, mas também podem existir. Uma terceira alternativa seria a existência de neoplasia cervical invasora, porque ele também pode cursar com corrimento anormal, só que o pico dele é entre 45 e 50 anos, sendo raro em mulheres até 30 anos. Sobre a conduta adotada no caso, foi feita uma citologia oncótica que veio normal, posteriormente uma colposcopia, depois solicitado um exame anatomopatológico, e a hipótese principal de quem estava conduzindo esse caso foi de uma vulvovaginite, que foi então tratada com metronidazol 500mg de 12 em 12 horas por 7 dias, e a evolução do caso foi o uso de metronidazol sem melhora do quadro. Diante dessa falha no tratamento, a gente se pergunta, a conduta do caso foi apropriada? A nossa hipótese diagnóstica principal foi de neoplasia intraepitelial cervical, uma vez que ela pode cursar com corrimento anormal, lesões no colo uterino, como relatado no resultado da colposcopia, e a faixa etária compatível com a da nossa paciente. A nossa hipótese, então, foi corroborada pelo tratamento com metronidazol sem sucesso, uma vez que o metronidazol é o medicamento de escolha para o tratamento de muitas vulvovaginites, por exemplo, a tricomoníase. Além disso, a gente tem alguns questionamentos sobre o caso. Por exemplo, se a citologia oncótica foi realmente normal, pois segundo a nossa hipótese principal de NIC, era esperado que houvesse uma alteração na citologia oncótica. E existem várias causas de falso negativo para esse exame, por exemplo, a realização de uma coleta inadequada, um esfregaço mal feito, uma lesão inacessível ao exame, entre outras causas. O segundo questionamento é sobre a realização da colposcopia. Como falado no caso anteriormente,
Tanto o exame ginecológico quanto a citologia oncótica estavam normais, então não existia uma indicação formal de realização desse exame, dessa colposcopia. E então não se sabe para que ele foi realizado. Será que a paciente insistiu em fazer? Ou o médico tem uma conduta mais cautelosa, mesmo fugindo dos protocolos indicados pelo Ministério da Saúde? Então não se sabe por que esse exame foi feito. Mas uma vez que ele foi realizado e ele veio anormal, né, veio com uma lesão exofítica, é indicado mesmo, foi uma conduta correta a realização do exame anatomopatológico subseguinte. O último questionamento é sobre o tratamento do parceiro. Foi realizado o tratamento da paciente, mas nada foi informado sobre o tratamento do parceiro, o que nos leva a pensar que ele não foi indicado. E nesse caso de vulvovaginite, é indicado também tratar o parceiro, se possível, para evitar a existência de reinfecções. Bom, após esse primeiro momento, nós podemos estabelecer os principais diagnósticos sindrômico, topográfico e etiológico. Como diagnósticos sindrômicos principais, nós temos um corrimento vaginal de etiologia indeterminada e uma lesão de colo uterino, que pode ser tanto maligna quanto benigna. Como diagnóstico topográfico, nós provavelmente temos uma alteração ou da vagina, ou do colo uterino, ou do útero, alguma topografia pélvica, e como diagnósticos etiológicos, nós questionamos uma possível vaginose bacteriana, uma vaginite por fungos ou protozoários, um pólipo endocervical ou uma neoplasia intraepitelial cervical. Entre as vaginoses bacterianas, é a causa mais comum de corrimento vaginal em mulheres de idade reprodutiva, o que faz com que a gente não exclua esse diagnóstico. Dentre as vaginites por fungos, a Candida albicans é a segunda causa mais comum de vulvovaginites. É a principal representante dessa classe. Só que nessa doença, o prurido é marcante e ele está ausente em nossa paciente. Além disso, é esperado que o corrimento seja branco, e no caso da nossa paciente, o corrimento ele é amarelado. Entre as vaginites por protozoários, destaca-se a tricomoníase, que pode cursar com corrimento amarelado. Contudo, é pouco provável, pois a gente provavelmente iria ver um colo de morango na colposcopia e também seria observado um corrimento bolhoso ao exame especular, o qual foi considerado normal. E também o tricomonas ele é observado na citologia. A gente ainda fica com as possíveis hipóteses diagnósticas de pólipo endocervical e neoplasia intraepitelial cervical, dependentes, assim, do resultado do anátomo patológico da paciente. A biópsia de colo uterino realizada pela paciente apresentou o seguinte resultado: adenocarcinoma invasivo pouco diferenciado. São fatores de risco para esse tipo de câncer: a infecção pelo HPV, principalmente o tipo 16 e o 18, a coitarca precoce, obesidade, contracepção e terapia hormonal e a multiparidade. A incidência desse tipo de câncer varia de 10 a 15% dos cânceres de colo de útero, e ela apresenta um pico aos 45 anos de idade. O prognóstico ele está relacionado ao estadio inicial. Ele é considerado geralmente melhor quando se tem condutas mais agressivas, e o adenocarcinoma de células claras ele é mais agressivo, levando a um pior prognóstico. A disseminação dos cânceres de colo uterino se dá por contiguidade, se espalhando para a vagina, corpo uterino, paramétris, bexiga e reto, ou por vias indiretas, que são a disseminação hemática e linfática. Ele pode se apresentar na forma endofítica ou na forma exofítica, ou seja, com presença de lesões vegetantes, como no caso da paciente. A conduta é baseada no estadiamento pré-cirúrgico. Para determiná-lo, deve-se fazer ou solicitar alguns exames. São eles: o toque retal, que vai ajudar a determinar o tamanho e se há presença de disseminação vaginal ou parametral. O raio-x de tórax, urografia excretora, citoscopia, retossigmoidoscopia, ressonância magnética ou TC de pelve. Nesse segundo momento, quais seriam os diagnósticos sindrômico, topográfico e etiológico do quadro clínico apresentado pela paciente? Bom, o diagnóstico etiológico foi o que foi constatado pela biópsia, ou seja, o adenocarcinoma invasivo pouco diferenciado. A topografia ainda se mantém na pelve e no colo uterino, podendo progredir ali pensando nas estruturas adjacentes.
o diagnóstico sindrômico, então a gente tem uma paciente com corrimento vaginal anormal e uma lesão vegetante em colo uterino. Bom, o corrimento vaginal anormal, primeiramente foi pensado numa hipótese de vaginose, uma infecção na vagina. Mas não houve melhora com o tratamento e, além disso, a paciente não apresentava prurido, dispareunia, sangramentos, odor ou outros sintomas associados. Dessa forma, devemos lembrar que o câncer de colo uterino ele pode cursar com corrimento vaginal, em geral purulento e excessivo. Após o consentimento, procedeu-se o congelamento dos óvulos da paciente. Foi realizada esterectomia total abdominal com salpingo ou forectomia bilateral, retirada do paramétrio direito e esquerdo e retalho vaginal pela incisão de Pfannenstiel alargada. O resultado do anátomo patológico das peças anatômicas foram adenocarcinoma de colo uterino, endoscervical moderadamente pouco diferenciado, com invasão vascular e perineural, linfonodo ilíaco suspeito apresentando metástases de adenocarcinoma. O adenocarcinoma de colo de útero ele pode ser associado com pior resposta à radioterapia e maior propensão para metástase linfonodal, ovariana e à distância. Por isso, nesse estágio, a esterectomia sempre será necessária. No entanto, nós devemos considerar a quimiorradioterapia em pacientes sem tratamento radioterápico prévio e em pacientes já irradiadas e que não forem candidatas à cirurgia, considerando uma quimioterapia paliativa. O linfonodo pélvico acometido, neste caso, implica em qual vai ser o estadiamento do adenocarcinoma. Neste caso, então, seria o estágio 4B e a partir desse estadiamento o melhor tratamento é decidido. Por isso foi escolhido a esterectomia total abdominal. Porém, eles não deixaram elucidado se foi realizada a quimioterapia ou a radioterapia anteriormente à cirurgia, que são condutas também preconizadas pela Sociedade Brasileira de Oncologia. Uma das perguntas que o caso levanta seria, da perspectiva da oncofertilidade, por que os ovários não puderam ser preservados? Qualquer uma das 3 principais terapêuticas oncológicas atualmente disponíveis, seja a radioterapia, a quimioterapia ou a cirurgia, elas podem conduzir à infertilidade devido à lesão do eixo hipotálamo-hipófise ou à lesão direta do tecido gonadal. Os agentes quimioterápicos eles podem conduzir à falência ovariana prematura, já que eles atuam essencialmente sobre os folículos ovarianos. Dentre as opções da paciente para gerar prole, nós temos a criopreservação de ovócitos, que é um procedimento ainda experimental, a criopreservação dos embriões, ou o útero ou barriga de aluguel, como é popularmente conhecido, apesar desse procedimento não ser legalizado no Brasil. Dentre as apresentações típicas desse tumor, normalmente na fase inicial ele é assintomático. Eventualmente, a paciente pode ter sangramento vaginal ou secreção vaginal anormal. Essa secreção anormal normalmente é por causa de uma infecção secundária e em quadros mais avançados, por causa da invasão de estruturas adjacentes, ela pode apresentar sintomas urinários como urgência miccional e hematúria, além de hematoquesia, dor pélvica e dor lombar. Hoje, de acordo com o INCA, o rastreamento ele deve ser realizado em mulheres entre 25 e 64 anos de idade que estão ativas sexualmente. Esse rastreamento ele é feito por meio do Papa Nicolau. Nessas mulheres, ele deve ser feito a cada 3 anos. Já nas mulheres portadoras de HIV ou imunodeprimidas, ele deve ser realizado anualmente. O rastreamento ele tem como objetivo de conter o avanço do tumor por meio de um tratamento, visando o melhor prognóstico. Já a prevenção primária do câncer de colo de útero, ela está relacionada à diminuição do risco do contágio pelo HPV. E ela é feita por meio do uso de preservativos e por meio da vacina contra o HPV, que é indicada para a faixa etária de 9 a 14 anos. Essas são as nossas referências. Muito obrigada!